Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. No episódio de hoje vamos falar da situação da Europa face ao coronavírus. Pedro, achas que a Europa está a lidar com a pandemia da melhor maneira possível? Bom, antes de mais, bom dia a todos. Não, parece-me que isto é unânime entre todos os países da União Europeia e os seus habitantes, que a União Europeia claramente não lidou da melhor forma com esta pandemia, seja no início da mesma, portanto no início do ano, portanto, dezembro do ano passado e o início deste ano, seja mesmo no meio da mesma, e agora esperemos nós já quase no final, pelo menos do ponto de vista de saúde pública, a União Europeia continua a não conseguir lidar de forma minimamente positiva e pior do que tudo conjunta com a situação. Nós não tivemos nunca uma resposta conjunta de todos os Estados, seja, por exemplo, relativamente ao fecho das fronteiras, nunca aconteceu uma decisão conjunta, os Estados por isso simplesmente foram fechando quando achavam que isso fazia mais sentido, nunca houve um conjunto de medidas da União Europeia para os seus cidadãos sobre o que é que deviam fazer, se deviam ficar em casa, se não deviam, quando, em que circunstâncias, de que forma, por exemplo, questões como o uso de máscara deve ou não ser utilizada. Todas estas questões nunca foram respondidas pela União Europeia. O que pronto, é já de si uma falha, porque em princípio também uma pandemia global é em princípio o momento ideal para demonstrar as valências e as razões de ser da União Europeia. Porque já não somos propriamente as comunidades económicas europeias, em que o nosso objetivo era, por isso simplesmente, criar um mercado interno comum portanto, criar melhores condições para uma Europa em paz e para o florescimento das economias. Mas agora somos no fundo, quer dizer, de certa forma, uma união de Estados com objetivos comuns, com interesses comuns, com ideias comuns. E a pandemia do Covid ficará sempre marcada como um momento, claro, em que isso não aconteceu. Não houve uma resposta conjunta, os Estados foram cada um para o seu lado e se mesmo antes disto, cada vez o sonho da União Europeia já está um bocadinho a desvanecer, claramente este não vai ser um momento, sei lá, um dos melhores momentos da história da União Europeia. Sim, eu concordo com o que disseste há pouco. A União Europeia não podemos dizer propriamente que tenha tomado medidas ou decisões erradas, simplesmente praticamente absteve-se Sim, de as exato, tomar. eu acho que é um bocado isso, não, sei lá, pecou por omissão e por falta de ação, não propriamente pelas medidas que tomou, que foi no fundo. E o debate tem sido sempre mais quanto ao que se vai fazer no futuro, mais do que ao que se vai fazer no presente. Tem havido, é verdade, muito debate, mas em primeiro lugar é preciso realçar que, quanto ao fecho das fronteiras e etc., a União Europeia ainda não é, digamos assim, uma federação. Ainda não é aquilo que era suposto ser e estar a pedir, por exemplo, ao Sr. Orbán, à Sra. Merkel e ao Sr. António Costa para tomarem medidas semelhantes quanto ao fecho de fronteiras, se não é fácil durante uma situação normal, menos fácil e simples será agora numa situação destas de pandemia. Depois há ainda a situação dos sistemas de saúde, há tipos de sistemas de saúde diferentes conforme os países. Há países que têm melhores, há países que têm piores, mas nem é disso que estamos a falar, é mais da estrutura dos mesmos. E depois também há situações, houve aquelas críticas feitas por parte da União Europeia, não sei se se lembram, ao sistema de saúde espanhol por causa do elevado número de mortes. Não nos podemos esquecer que Espanha teve uma recessão da qual saiu há pouco tempo e não podemos e não podíamos estar a pensar que iriam reagir da mesma forma a uma pandemia como foi esta do Covid-19, como reagiu, por exemplo, a Alemanha ou mesmo outros países mais do norte da Europa. E a dificuldade não só que os países têm tido em mostrar solidariedade uns para com os outros, mas também na União Europeia
como um todo, ou seja, todo aquele conjunto de tecnocratas e de burocratas que nós conhecemos, tomar ações, essa dificuldade que houve, mostrou e mostra cada vez mais que a Europa, aliás, a União Europeia, não é bem um defunto, mas é quase uma sombra daquilo que pensou ser, mas que já se percebeu que não pode alcançar, e agora temos toda esta união que não se sabe muito bem o que é que se há de fazer com ela, além da cooperação económica e das medidas económicas conjuntas, enfim. Sim, é isso. Eu acho que era literalmente isso, pronto, que estamos a falar, e é a grande questão e que já tínhamos falado acho, noutros programas, que era, no fundo, quer dizer, qual é o caminho que a União Europeia tem para fazer, qual é o objetivo, porque de certa forma no início era uma mera comunidade económica, tentar manter a paz e que os vários países pudessem prosperar economicamente. Depois avançou talvez até se calhar demasiado rápido para uma ideia de quase de uns Estados Unidos da Europa. Sim, sim. Que neste momento já se está de certa forma abandonou, até antes do Covid. O Brexit também deu outra machadada nessa ideia de uma Federação Europeia, e agora a forma como lidamos com uma situação que merecia claramente uma ação conjunta também é uma prova clara de que a situação não foi gerida da melhor forma. E permite-me também dizer que os alargamentos sucessivos também têm contribuído para isso. Cada vez há mais e mais diferentes países. Sim, sem dúvida. Mas o que eu também queria dizer sobre a questão das fronteiras, é preciso perceber que também estamos todos num espaço Schengen, no qual o fecho de fronteiras não pode acontecer propriamente do dia para a noite e sem propriamente grandes razões. E mais uma razão para ter havido uma opção conjunta da União Europeia, nem que fosse pelo menos relativamente ao espaço aéreo, para perceber, pronto, a partir de agora vamos fechar o espaço aéreo europeu, pelo menos para voos externos. Tudo isso devia ter acontecido e faria todo o sentido que acontecesse e pronto, e como sabemos não aconteceu. Mas o que eu acho que outra questão, na qual a União Europeia, quando gera, há certos assuntos e certas matérias que a União Europeia gera pelos países, e temos, por exemplo, a questão dos migrantes, em que está a ver que estão a ser altamente desconsiderados, não só pela União Europeia, mas portanto, no resto do mundo, pela questão do Covid. E temos a União Europeia, mesmo que decidisse não se focar nas questões que são realmente importantes, portanto, as questões económicas, como é que isso se resolve, como é que não se resolve, quando é que fechamos as fronteiras, quando é que não fechamos, etc. Pelo menos focar-se naquilo que são, no fundo, as matérias em que será ela que decide em princípio, e os migrantes será, e especialmente a questão dos campos de migrantes, assegurar que existe esse financiamento em países como a Grécia e países como a Hungria, que têm campos de migrantes, assegurar que existe financiamento também para manter essas pessoas a salvo, coisa que não tem acontecido. Sim, e importa acrescentar também o aspecto, e eu costumo insistir muito nisto, da solidariedade da Europa. A Europa neste momento tem os países que recebem mais os migrantes, talvez o caso mais evidente seja a Grécia, mas também a Itália, que até houve aquela situação no governo entre o Movimento 5 Estrelas e o Salvini, que não queria salvar o barco e tudo mais. Neste momento, a União Europeia, e especialmente países como a Alemanha, se bem que a Alemanha nunca teve problemas em receber refugiados e imigrantes, tem havido uma posição que é: ou vocês acolhem toda a gente e se desenrascam ou deitamos dinheiro para cima dos problemas, ou então vocês estão a fechar as fronteiras, estão a desrespeitar a Europa, estão a ser fascistas, estão a ser aquelas coisas todas. E importa perguntar onde está aquela solidariedade que se viu durante a construção europeia, especialmente nos anos 70, 80 e 90, mesmo no início do século XXI, que não se tem visto. A desculpa, e permitam-me estar a puxar um pouco a brasa à minha sardinha, para destruir, digamos assim, o sistema e o aparelho produtor tanto do setor primário como do setor secundário dos países que aderiram mais tarde à União Europeia, foi: vocês vão receber subsídios, vocês vão entrar no clube dos ricos, vocês vão se desenvolver e quando estiverem mal nós vamos ser solidários para com vocês. Ora, agora que essa produção nacional de vários países, como por exemplo Portugal, já está destruído, falta essa tal solidariedade. E vemos os países da Europa do Sul, mesmo de famílias como a do Partido Popular Europeu ou do Partido Socialista Europeu, que foram os principais entusiastas, digamos assim, deste projeto, também a fazerem a crítica. Por exemplo, António Costa, que é do PS, que é provavelmente
o partido português mais europeísta e mais a favor da integração europeia fez críticas à falta de solidariedade que tem havido por parte desta instituição. Daniel, consideras que os Corona Bonds podem ser uma solução adequada para lidar com o caos económico deixado pelo coronavírus? Bom, os Corona Bonds em si não são uma má ideia, claramente. Os Corona Bonds são uma espécie de dívida simpática, de dívida a longo prazo, sustentável e que os países podem pagar. Agora, importa ver se as condições de financiamento e se as condições de pagamento vão ser iguais para todos os países da Europa. Importa também saber a quantidade, importa saber todos esses pormenores, porque a ideia dos Corona Bonds, isso é muito geral, é muito pouco específico, ainda não se debateu muito bem as condições dos financiamentos. Agora, se esta ideia for bem explorada e se esta ideia for aplicada de forma justa em toda a União Europeia, penso que sim, é uma boa ideia, é uma boa forma de recuperar da crise e de reativar a economia, uma política de expansionismo, uma política expansionista a nível económico, como eu já defendi no episódio anterior que deve ser feita, sempre com atenção a deixar de ser tão pouco flexível em áreas como a do déficit. Sim, sobre os Corona Bonds, como o Daniel disse, é uma ideia que não foi debatida a fundo, mas é de facto uma ideia já bastante antiga que foi sempre afastada, e não querendo sempre culpar os mesmos, mas pelos países do Norte, pronto, e por razões completamente evidentes e racionais, não tem qualquer tipo de razão, porque não tem qualquer tipo de benefício na mutualização da dívida europeia. Portanto, não havendo qualquer tipo de benefício, eu compreendo perfeitamente que os países não queiram ou não estejam não tenham muita vontade em fazê-lo. Mas tal como o Daniel disse, já várias vezes e muito bem, no fundo a União Europeia também reside nesse princípio e nessa ideia de solidariedade entre os Estados. Mesmo que nós não tenhamos muito ou mesmo nada a ganhar diretamente, há certas coisas que têm que ser feitas pelo bem portanto, da União Europeia, até porque depois eventualmente iremos ganhar de outras formas, seja por causa do mercado único europeu, seja por outros tipos, seja por causa dos fundos europeus. Portanto, existem várias formas de recuperar o investimento. Isso é claro. Todos os países do Norte, do Sul, Leste, Oeste, todos os países que pertencem à União Europeia recuperaram largamente os investimentos que fizeram nesta ideia da União Europeia. Agora, a mutualização da dívida europeia é uma ideia bastante interessante, tal como o Daniel disse, depende muito da forma como é implementada, mas eu penso que na teoria é bom, nem que seja por uma razão muito simples, beneficia mais países daqueles que prejudica. E normalmente a maioria, e como numa democracia a maioria tem sempre razão, ou deve ter. A maioria decide, não tem sempre razão. Sim, a razão às vezes não tem. Mas neste caso eu acho que tem mesmo. Eu acho que a questão é que desde que fosse feito em pé de igualdade, isso é bastante importante. Portanto, que não fossem pedidas garantias diferentes entre os vários países, desde que não fossem. Desde que o regime fosse igual para todos, e até mesmo em parcelas iguais para todos, acho que seria extremamente benéfico. Eu pressuponho que os nossos ilustres ouvintes percebem o que é que nós estamos a falar. Portanto, o conceito da mutualização da dívida. E portanto é isso. Portugal, quase todos os países no fundo, menos provavelmente a Alemanha, a Holanda, diria talvez o Luxemburgo, todos esses países, e provavelmente também a Holanda e a Bélgica, conseguiriam emitir dívida a valores muito mais baixos do que emitir agora, o que seria bastante benéfico, seja em termos do investimento público, seja também para de forma a gerir melhor e reestruturar a dívida atual que muitos países do Sul têm. Portanto, de certa forma, em tudo é bastante benéfico, e podendo também os países continuarem a emitir dívida sozinhos. Portanto, os Corona Bonds seriam uma coisa à parte, seriam um tipo específico de emissão de dívida. Eu não percebo se será assim tão prejudicial para os países
para os poucos países que prejudicam. Outra coisa que eu gostava de debater, e não sei se concordas comigo com isto, é que se esta reação da União Europeia, não digo agora, mas no futuro, se houver mais ações ou intenções deste género, como os Corona Bonds, que sejam rejeitados pelas instituições europeias, se achas que se a União Europeia pode acabar por não ser mais como a conhecemos, mas depois dividir entre os países do Norte e os países do Sul. Vocês já devem ter ouvido falar dessa ideia que se diz que se Portugal, Grécia, Itália, já agora a Irlanda, a Espanha, se fizessem uma união à parte, talvez. Sim, era a união dos países do Sol e do Mar, uma coisa assim. Exatamente. Acho que a ideia por trás era esta. Era maravilhoso, não é? Não, mas muita gente já falou dessa ideia caso a União Europeia não mude. Não sei o que é que pensas. Quer dizer, pronto, de um ponto de vista teórico, quer dizer, não sei até que ponto é que, portanto, para o mal e para o bem, nós beneficiamos muito dos países mais ricos e mais desenvolvidos através dos fundos europeus. A questão é que a minha questão para isso também é: criavam-se no fundo 3 Uniões Europeias e os países de leste. Eu acho que os países de leste não estão propriamente descontentes com a União Europeia. Não querem lá imigrantes, mas de resto. Sim, mas a questão é que eu acho é que se. Até porque eles ainda estão na aquela fase que Portugal teve no final dos anos 80 e nos anos 90, em que estão a receber as ajudas, estão a estruturar o seu país para entrar na Europa, estão a ter aquele crescimento exacerbado e contínuo que todos os países têm na altura do euroentusiasmo, digamos assim. Sim, quer dizer, eu compreendo. Agora, o que eu também acho que é uma questão importante é que se nós falarmos só em 2 países, quer dizer, a Irlanda e a Grécia e Portugal, são países relativamente pequenos, mas a questão principal é, se nós falarmos só da Itália e da Espanha, nós estamos a falar de 2 países que representam mais de 1/5 da União Europeia, em termos populacionais. Logo, em termos da ideia do mercado europeu, era um grande golpe. 1/5 dos seus consumidores, tchau. Portanto, acho que seria muito difícil, ponto número 1, sequer ter esse interesse. Em termos isto do ponto de vista da União Europeia que ficava. Depois, havia outra questão que era até que ponto é que os países do Norte querem ter uma União Europeia com os países de Leste. Porque acaba por ser um bocadinho mais do mesmo, só que agora já não é a Europa do Norte e a Europa do Sul, é a Europa do Norte e a Europa de Leste. Mas também há aqui uma situação que é importante, que é a influência da Rússia, e isto já é mais uma situação geopolítica, nos países mais a leste, e a União Europeia sempre procurou esses alargamentos para evitar, digamos, essa influência que praticamente já só existe em grande escala em países como a Ucrânia, como a Moldávia, afins que já não estão, pronto, já não estão sob a esfera, entre aspas, de influência da Rússia. Sim, isso sem dúvida também seria uma razão, mas para manter esses países. Agora, a questão é que talvez pudesse potencialmente resultar para a nova União, portanto, a União do Sol. Portanto, se calhar para a União do Sol funcionava. Eu também tenho outra questão que é, onde é que ficava? Eu acho que é sempre muito interessante, é uma das perguntas que eu faço sempre quando se fala desta ideia da Europa do Norte e Europa do Sul, que é França. Onde é que fica a França na Europa do Norte e Europa do Sul? Eu acho que a França ficava porque eu acho economicamente na Europa do Norte, porque a França e a Alemanha são países que têm um precisam grande do poder. outro. Não, e também que têm um grande precisam poder. se Sim, controlar mas um ao depois outro. também acho que a certa altura ia dizer, epá, isto é giro e tal, mas o pessoal lá em baixo anda todo a curtir a praia e eu também quero. E nós não temos livre circulação com os países da praia. Isso torna-se chato. Ainda por cima temos o Tugas aqui na França, portanto. E eu acho que a questão é, a França é sempre posta, porque se nós virmos a forma como a França também não se encontra, especialmente contra a questão dos Corona Bonds, por exemplo, os 2 grandes opositores serão a Alemanha e a Holanda. E a Holanda é sempre muito interessante, porque é um país relativamente pequeno, contudo muito focal dentro da União Europeia. Uhum. Não contribui assim tanto,
e também não recebe assim tanto, como é óbvio. Mas por alguma razão são extremamente poderosos. Mas por alguma razão é sempre aquela pessoa irrelevante que grita muito, não é? É sempre aquela pessoa que é tipo, ninguém quer ouvir, mas está sempre a falar em tudo, tipo, por exemplo, reuniões de condomínio, quer dizer, tipo, todo o tipo de atividades, por exemplo, sei lá, reuniões de seja o que for, há sempre aquela pessoa que tu já sabes, tipo, tu chegas lá e pronto. Vai um bocado o Dias Ferreira da Europa, não é? É tipo, está sempre ali, peca, e ninguém quer saber. Porque não tem interesse nem poder nenhum. Mas depois no Mas final destabiliza. acaba. Exatamente, É e aquele acaba aluno sempre que devia ir para a rua, mas nunca vai. Vão os outros. O professor É gosta muito dele. chato, pá. Todas as pessoas acham Porquê? que Porque ainda cumpriu conseguem a barreira do salvar. déficit. É chato. Eu, para mim, acho. Bem, avançando então, Voltando à seriedade. tenho uma pergunta aqui para os dois, que é, ultimamente os primeiros ministros dos países do Sul têm falado cada vez mais da ideia da criação de um rendimento mínimo europeu. E eu queria saber o que é que vocês acham e se acham que isto teria alguma mais-valia, pelo menos para Portugal, assim, muito rapidamente, o que é que vocês acham sobre isto? Sim, antes de mais, quer dizer, quando falamos em rendimento único europeu, não falamos propriamente falamos de um salário mínimo europeu, não de portanto, de um rendimento base ou de um rendimento universal, ou como os países anglo-saxónicos chamam o UBI, o Universal Basic Income. Que é outra coisa. Não é? Que é outra coisa completamente diferente. Portanto, não é disso que está a falar, está-se a falar de um salário mínimo europeu. Eu acho que, no fundo, só há duas questões, pelo menos a meu ver, de fazer a coisa, que é, ou tu fazes por baixo e pegas no país que tem o salário mínimo mais baixo, e nesse caso nós estamos a falar de Portugal, nós estamos a falar de Itália, nós estamos a falar de Espanha, estamos a falar dos países de leste, pegas por aí, países que têm, quer dizer, salários mínimos de 300, 400 euros, pegas por aí e metes, sei lá, 400, 500 euros. O que é que acontece? Grande parte da Europa não afeta ninguém, portanto, de certa forma, é uma medida que não tem qualquer tipo de efeito prático. Ou então, de facto, vais pela média e metes, por exemplo, tipo 1000 euros de salário mínimo, o que afeta grande parte da Europa. E o que, no fundo, pelo menos a ver, eu não preciso nada de economia, mas o que eu pressuponho que vai acontecer é que os preços sobem. Se agora grande parte dos portugueses passassem a receber quase o dobro, então os preços subiam, era só isso. Tipo, aquilo não resulta propriamente, tipo, as pessoas. É um bocado a mesma questão do UBI. Tipo, no Sim, fundo o que acontece acabava é tipo, por os acontecer. preços sobem. Mas por outro lado, ainda que os preços subissem em Portugal, estando nós num mercado livre e com livre circulação de bens, pessoas e capitais, isso podia não ter o impacto que teria numa situação em que Portugal não tivesse união nenhuma e aumentasse o salário mínimo para 1000 euros. Não, e tem um ponto muito, muito positivo, que era aumentava muito o poder de compra dos vários países. Quer dizer, estamos aqui a falar de Portugal, mas Em relação aos mais ricos. estamos a falar de muitos países. Dava-se, de certa forma, a nivelização, portanto, daquilo que é o poder de compra de todos os Sim, também levava cidadãos da União Europeia. Sim, também levava ao maior crescimento do mercado interno europeu, porque de repente tens mais dinheiro em circulação e maior possibilidade Sim, de isso compra. também era outra questão, é que tinhas que imprimir dinheiro, quer dizer, a rodos. Mas sim, eu acho que a questão era essa. Tem, como é óbvio, os seus pontos positivos, porque se não tivesse também não se estava a discutir. E era isso, no fundo os preços sobem, ótimo, mas se nivelar mais ou menos as coisas fizerem bem feitas, e acredito que seriam bem feitas, de certa forma crias e fazes com que grande parte dos países, ou pelo menos não grande parte, mas de certa forma muitos países irão aproximar-se da média europeia, o que em princípio seria positivo em termos de poder de compra. Algum último comentário? Algum dos dois? Não? Não, eu concordo com o que foi dito, muito bem. Só gostava de acrescentar uma pequena dúvida, que é qual seria a reação da esquerda, por exemplo, portuguesa, a esta medida, que por um lado é algo que é tomado em conjunto pela União Europeia, algo em que as esquerdas portuguesas normalmente estão contra. Mas por outro lado seria uma subida do salário mínimo e consequentemente do poder de compra, que é algo que a esquerda gosta bastante e é uma das suas bandeiras. Portanto, é uma curiosidade se alguém do PCP, dos Verdes ou do Bloco de Esquerda me tiver a ouvir, gostava que respondesse. Se eu respondesse, em que plataforma é que preferes? Não sei. Instagram, YouTube? Podem mandar uma Não sei se mensagem por Spotify Instagram e não sei como é que nós funciona. depois Pode ser resolvemos. pelo Messenger. Bem. Não, mas só também elaborando um bocadinho também sobre essa questão, e não só, mas sim, sem dúvida
Não, porque eu acho que, quer dizer, fala-se de Portugal, mas também temos muitos outros países que estariam na mesma situação. Especialmente que fossem minimamente afetados. A Espanha, se calhar, nem tanto, não é? Depende, porque depois, por outro lado, quer dizer, é um bocado, de certa forma, é positivo para toda a gente, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho difícil Quer dizer, contrapor para a a questão. Alemanha, Sim, pronto, como é óbvio, mas será que teríamos essa oposição dos outros países, dos países do Norte? A dizer, não se pode subir. será que a esquerda dos países do Norte é que ia estar contra? Pois é isso, não é? Se calhar. Porque depois, mesmo do ponto de vista económico, é positivo para toda a gente, porque mais poder de compra permite maior consumo, que mesmo para os países do Norte é positivo. E com esta incerteza sobre de que maneira é que um rendimento mínimo europeu afetaria a esquerda dos diferentes países, acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite para os mais nocturnos.